Ele é um dos representantes do Ministério Público na Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e Lavagem de Dinheiro e faz parte da principal rede que elabora políticas públicas para enfrentar esses crimes. Foi auditor do Tribunal de Contas da União e consultor legislativo da Câmara dos Deputados. Professor de Direito Penal, José Robalinho Cavalcante é o presidente da Associação Nacional dos Procuradores da República, uma carreira que vem ganhando protagonismo em tempos de Lava Jato. Em meio às investigações que atingem a esfera política do país, ele acredita que a firmeza das instituições está sendo testada. Neste bate-papo, Robalinho critica a lentidão dos processos penais no país, fala da necessidade de se ter um Ministério Público independente e é taxativo. O órgão continuará no rumo certo sob o comando da Procuradora-Geral Raquel Dodge. Doutor José Robalinho, muito obrigada por conversar com a gente num momento tão especial do Ministério Público. É um prazer sempre conversar e sim, é um momento de transição, é um momento em que o Brasil está com muita dificuldade e o Ministério Público está tendo muitos desafios, talvez mais do que a média do que enfrenta desde a formação da Constituição. O senhor avalia assim, em relação à média, com qual parâmetro exatamente? Roberto Gurgel, ex-procurador-geral da República, que todos conhecem, ele disse uma frase que é muito interessante, ele disse que reclama-se muito que existem mares tempestuosos com o Ministério Público, e ele comenta de que mar tempestuoso é a da natureza do Ministério Público, que quem não queria mar tempestuoso devia ter escolhido outra carreira. Ele tem razão. Só que, num período desses, com a Lava Jato, com a investigação atingindo a quantidade de pessoas do sistema político, como está acontecendo, com um processo de impeachment, o Ministério Público não teve interferência direta, mas sempre agita as instituições do país. Não há como negar de que é um período com muitos desafios e que a firmeza das instituições está sendo testada. Quem está sonhando aí entrar na carreira do Ministério Público vai esperar o quê? Por exemplo, dias sem dormir, horas e horas de trabalho, quantas horas semanais? Dá um norte para a gente. É um concurso difícil, cada vez mais exigente. Todos os concursos de juízes e Ministério Público são muito exigentes e o nosso concurso é também muito puxado. Existe um concurso em andamento. Nós temos dificuldades orçamentárias que são notórias. Se vier para o Ministério Público, é uma carreira que exige uma vocação pública afiada, existe uma vocação de lutar, uma vocação de buscar o interesse público ativamente, mas ao mesmo tempo com muito equilíbrio. Isso não é uma combinação simples e é a combinação que se exige de qualquer magistrado do Ministério Público. O senhor fala aí na questão do equilíbrio, chama atenção porque, por exemplo, momentos em que procuradores tiveram muita exposição na mídia, foram muito midiáticos mesmo, isso sempre gerou polêmica, né? E não é de agora, não. Se a gente for, inclusive, para décadas passadas, for lembrar, eu me lembro de alguns episódios especificamente, que depois foram para o Conselho Nacional do Ministério Público e teve casos ali famosos no país que terminou tendo afastamento, suspensão por um tempo. Quer dizer, a função também do procurador tem que ter essa reserva? Eu acho que o Ministério Público amadureceu muito nesses últimos anos. A quantidade de casos de colegas, seja do Ministério Público Estadual ou do Ministério Público Federal, de onde for, em que buscam os holofotes por buscar, pode ter um caso ou outro isolado que poderia ser criticado, mas hoje são franca minoria, isso não acontece mais. A carreira se institucionalizou. As funções e as tarefas são sempre institucionais, são sempre de grupos. Então, essa questão da individualização nunca é boa e não está sendo evitada. O caso mais agudo é o caso do Procurador-Geral da República. Hoje, Procuradora-Geral da República é a doutora Raquel Dodge. A função por si só, pelos desafios que tem e que tem que enfrentar, atraem a mídia, ainda mais nos momentos de hoje, com todas as investigações que estão acontecendo. Por mais que o procurador mantenha-se institucionalmente discreto, institucionalmente falando pouco até. Mas eu acho que isso tudo está sendo feito com muito equilíbrio. Eu tenho uma avaliação muito positiva sobre isso. Eu sempre repito, os casos históricos que me vêm falar são casos muitas vezes de 20 anos atrás, de 18, 15 anos atrás. Então é um sinal de que não foi apenas pelo CNMP, embora o CNMP tenha um papel importante para o desenvolvimento do Ministério Público brasileiro. Mas o fato é que o Ministério Público amadureceu, institucionalizou-se. Isso é natural de um órgão que ganhou a força que ganhou a partir da Constituição de 88 e que durante algum tempo ainda estava
e ainda está crescendo e se institucionalizando para exercitar corretamente essas atribuições que ganhou em favor da sociedade. Em relação a essa força, na posse agora da nova procuradora Raquel Dodge, no discurso do presidente Michel Temer, ele até ressaltava aquela comparação indireta em relação a ser um quarto poder, né? Ele diz assim, não é um poder, são 3 os poderes da República, mas o Ministério Público tem uma atuação que tem um poder de fato em relação a toda a estrutura e a forma que faz de trabalho. O presidente Michel Temer sempre teve essa análise. Ele até citou também na sua posse que em 2009 ele esteve conosco no Encontro Nacional dos Procuradores da República, ele então era presidente da Câmara dos Deputados, e fez uma palestra dizendo exatamente isso. É importante por vir de um constitucionalista e por vir de alguém que participou da Assembleia Nacional Constituinte. É importante referenciar o seguinte, o Ministério Público não tem pretensão de ser poder da República, nunca teve. Os poderes são o Executivo, Legislativo e Judiciário. Mas a autonomia que o Ministério Público ganhou na Constituição de 88, as atribuições e as prerrogativas idênticas ao Judiciário, que são muito importantes para que o Ministério Público exerça o papel no Brasil, como tem no Brasil de hoje, realmente tornam ele uma figura anômala no sentido de ter total autonomia em relação a todos os outros 3 poderes. E acho que isso é uma configuração que se mostrou positiva para o Brasil. O Ministério Público, com esta configuração de magistrados no Brasil, pôde exercer uma função importante na defesa de direitos, no avanço e na defesa da tutela de direitos, na independência na questão criminal, que sempre foi o seu papel clássico do Ministério Público no mundo inteiro, de independência no combate à corrupção, que eu acredito firmemente que se nós não tivéssemos essa configuração, se nós não tivéssemos a independência funcional, se nós não tivéssemos as atribuições e as prerrogativas de magistrados, nós não conseguiríamos exercer, não na realidade política do Brasil. E hoje termina, muitas vezes, sendo até mais respeitado e tendo mais poder do que os próprios poderes, né? Não sei, eu acho que é uma declaração forte, sendo uma declaração um pouco modesta dizer isso. Agora, respeito, eu acho que a gente consegue amealhar se faz um bom trabalho. Acho que a sociedade enxerga o que o Ministério Público tem feito, o esforço que tem feito em todas as suas instâncias, tá? E poder pelo poder não faz sentido. Quem vier pelo Ministério Público pensando nisso está pensando errado. Nós aqui temos atribuições. Agora, essas atribuições muitas vezes envolvem e mexem com os poderes. E aí o Ministério Público tem, como tem feito, o Ministério Público Federal tem enfrentado essa questão com muita tranquilidade, o fato de que se as atribuições do Ministério Público mexem com alguma coisa na estrutura do poder, isso não pode deter o Ministério Público. Daí é muito importante a independência. O Ministério Público cabe a ele e levar perante a Justiça, porque aí sim o Poder Judiciário é um poder, um dos pilares da República, ele vai dizer o direito em última instância, mas ele só pode dizer o direito do que for levado perante a ele. E quem vai levar a matéria criminal, quem vai levar a matéria de improbidade, a defesa contra a corrupção, por exemplo, é o Ministério Público. Então, o Ministério Público não tem que se deter perante poderes, nem tem que se deslumbrar por estar atacando poderes. Esse é o sentido de equilíbrio que tem que ser mantido e vem sendo mantido de maneira, acho que quase universal pelas atuações do Ministério Público. Mas às vezes esse deslumbramento aparece, né? Deslumbramento talvez seja a palavra que eu usei agora, talvez uma palavra até inadequada. Eu acho que não. É isso que eu estou dizendo. Eu insisto, muitas acusações, vou pegar um caso bem concreto para se falar. Eu recebi, tive que rebater, inclusive no Congresso Nacional, em debates, muitas acusações de excesso de brilho, de busca de holofotes, por exemplo, pelos colegas da Força Tarefa da Lava Jato de Curitiba. E sempre neguei. Neguei e continuo negando. Dizer o seguinte, olha, prestem atenção quantas entrevistas aconteceram isoladas de membros da Força Tarefa. São minoria. O que a Força Tarefa implantou como prática foi, primeiro, são coletivas. Segundo, essas coletivas não sempre são com os mesmos membros, exatamente para destacar a impessoalidade. Então, eles são vários e vários vão em coletivas diferentes. Tá? Terceiro, as coletivas são feitas em momentos específicos, muito objetivos, no momento que tem uma grande operação na rua, no momento em que existe uma denúncia, ou seja, em momentos em que a opinião pública, vocês da mídia, exigem um esclarecimento e esse esclarecimento tem que ser dado pelo Ministério Público. Agora, a atividade que eles desenvolveram em si era midiática. Obviamente que pela quantidade de dinheiro envolvido, pela quantidade de forças políticas envolvidas ali nas demandas, atrai o interesse da opinião pública e, portanto, o interesse da mídia para o caso. Mas eles não buscaram os holofotes por buscar.
Mesma forma, falando de alguém que está fora do Ministério Público, o doutor Sérgio Moro, que chegou a ser acusado no começo também de ser midiático e nem entrevista ele dá. Tá? Então, porque mantém-se respaldado, quer dizer, devidamente, com cuidado devido a um juiz que tem que fazer todas aquelas apreciações que faz nos autos. Então, eu acho que tem que se fazer essa separação entre o que a atividade em si atrai a opinião pública, para o caso, e de alguém que busque, teoricamente, os holofotes. No caso dos colegas da Força Tarefa, por exemplo, pouquíssimos casos houve de representações disciplinares contra eles, e todas foram arquivadas por unanimidade do Conselho Nacional do Ministério Público. Já que o senhor está falando de Lava Jato, eu vou aproveitar porque a sua área de especialização, inclusive, é essa parte de lavagem de dinheiro. Sim. O senhor participou, inclusive, daquela, a gente pode chamar de consultoria, todo aquele grupo de trabalho para a elaboração da lei na Câmara dos Deputados em relação à lavagem de dinheiro e à organização criminosa. A minha dúvida é, com base em tudo que a gente está vendo hoje, que ocorreu no país e está sendo desvendado, exposto aí pela Lava Jato, a nossa legislação ainda precisa de revisão ou o problema realmente não é de legislação? Precisa, tanto que nós temos, porque está dormindo no Congresso por uma série de motivos políticos, mas nós temos as propostas das 10 medidas. A ideia era exatamente deixar ali representado de que usar o momento político em que a população está acompanhando um esforço de combater a corrupção para resolver problemas legislativos que hoje ainda tolhem o combate à corrupção. Nós temos, por exemplo, um processo penal, e aí não passa apenas o combate à corrupção, mas nosso processo penal vem da década de 40 do século XX. E nós temos uma forma de investigar, o inquérito policial, que é extremamente arcaica. Nós temos um excesso de recursos, todos os estudiosos dizem isso, mesmo os advogados, tá, que torna o processo extremamente lento. Nós temos figuras como a chamada prescrição retroativa, que estimula o sistema a ficar cada vez mais lento e cada vez menos eficiente. São todas figuras que foram atacadas nas 10 medidas e que poderiam dar excelentes resultados. Nós temos algumas figuras jurídicas do direito internacional, como a extinção de domínio, que permite você recuperar bens que foram conseguidos através de crime de maneira mais eficiente, e que o Brasil assinou tratados internacionais para que fosse trazido para o nosso ordenamento jurídico, que até hoje não foram. Então nós temos uma série de medidas a serem feitas. Contudo, o que a Lava Jato mostrou é que com a mesma legislação atual, com a tecnologia, e com tecnologia eu quero dizer algo mais amplo, com a forma de fazer investigação mais eficiente, você consegue, tá, mesmo uma investigação complexa como essa, você dá resultados. Quero lembrar, contudo, que resultados da investigação. Os processos da Lava Jato, até hoje, na sua imensa maioria, ainda estão na segunda instância. Ainda tem 2 instâncias para enfrentar, o que mostra o problema. Nós podemos chegar daqui, vocês fazerem a mesma reportagem daqui a 10 anos, e mesmo que a Lava Jato, na parte investigativa, já tenha terminado, e vocês fazerem uma constatação, que é muito comum com operações anteriores, de que os processos não terminaram ainda. Os processos levam 10, 12, 15 anos para terminar. Isso não é o normal no parâmetro internacional, nem é o desejável. Então, nós ainda temos desafios, mesmo dentro da Lava Jato, para enfrentar. A gente vai continuar essa conversa no próximo bloco. Daqui a pouquinho eu volto já. Estamos de volta. Hoje eu converso com o Dr. José Robalinho. Doutor Robalinho, no bloco anterior, a gente encerrou com o senhor dizendo que pode ser que aí passem 10, 12 anos e a gente ainda tenha processo da Lava Jato que não foi concluído. Um dos principais problemas que a gente enfrenta hoje no Brasil, em relação a essa área de julgamentos, é tanto de instância recursal? Não é tanto as instâncias, mas as oportunidades de recurso. As instâncias recursais estão até bem montadas se elas fossem mantidas com a sua estruturação constitucional. O STJ para discutir matéria legal, o Supremo para discutir matéria constitucional. Mas um dos problemas é que a jurisprudência nossa aceitou uma abrangência enorme de recursos como sendo matéria constitucional, vai tudo bater no Supremo, não deveria ser assim na lógica. Mas principalmente a quantidade de recursos dentro de cada instância é enorme. E aí eu quero deixar muito claro o seguinte, todos os advogados, eles têm a obrigação de lutar com as armas legais que têm em favor dos seus clientes. O sistema é assim, os advogados não estão errados. Então, está errado é o sistema. O sistema estimula a que a defesa use todos os tipos de estratagema para atrasar o processo. O ministro Barroso
Luiz Roberto Barroso, constitucionalista brilhante, membro do Supremo Tribunal Federal, disse a mesma coisa numa entrevista há bem pouco tempo. E eu sempre digo, o ministro Barroso é muito representativo nessa fala dele, primeiro, por ser o homem brilhante que ele é, e segundo, porque ele é oriundo da advocacia. Foi advogado a vida inteira e tem essa visão, portanto, não é aquela visão ou a calculação, é uma visão enviesada de quem está acusando, não. A visão de um homem de bem, de um estudioso que está vendo que o sistema não funciona. Nosso sistema jurídico penal é atrasado, nosso Código Penal de 1940, o inquérito policial, que é a forma como a gente investiga e que é mantida por uma questão corporativa dos delegados de polícia, com todo respeito a eles e por mais nada. É um sistema que tem 150 anos, ele foi criado ainda no século XIX e que evidentemente não funciona mais no mundo moderno. Qual é o sentimento que dá na hora que vocês fazem uma investigação inteira, conseguem comprovar, vem a primeira, a segunda, enfim, vem todas as condenações ali, mas por causa de recurso e recurso e recurso. E aí depois de todo o trabalho que vocês tiveram com tudo ali comprovado, por exemplo, prescreve a pena e aí não acontece. Qual é o sentimento que dá na hora dessa? Há um sentimento de frustração do sistema como um todo, principalmente da sociedade. Que é importante se deixar claro o seguinte, se depois de toda a discussão o réu acaba resultando como absolvido, isso é da lógica do sistema. Faz parte do devido processo legal. Isso temos todos que aceitar o veredito final da justiça. Inclusive e principalmente o Ministério Público, que existe para promover justiça. Mas quando o resultado é esse que você descreveu, ou seja, o sujeito foi condenado e escapa porque, por conta da prescrição retroativa, ele empurrou o processo tanto, o sistema foi tão lento que não conseguiu completar o julgamento a tempo, isso é não apenas frustrante, como é contraproducente. Um sistema que tem isso acontecendo muitas vezes, como acontece no Brasil, é um sistema que mostra que é falido. No mundo inteiro, a prescrição geralmente é só antes do processo e não depois do processo, e ela tem que ser uma coisa ocasional, provocada. Olha, o Estado aqui realmente falhou, prescreveu, não tem o que fazer, e não a regra do sistema. Um sistema jurídico penal que aposta na prescrição é um sistema que frustra a sociedade, é uma justiça penal que não dá o resultado que a sociedade espera. O senhor já está aí completando de Ministério Público maioridade, né? 18 anos este ano. Em algum momento deu aquela tristeza de dar vontade de desistir? Não, aí é uma questão pessoal. Eu tenho uma vocação muito grande para o que eu estou fazendo. Eu rodei muito antes de chegar no Ministério Público, meu primeiro curso é Economia, eu fiz outras coisas e vim para cá muito vocacionado para o que eu faço. Eu gosto muito do meu trabalho. Eu acho que a função do Ministério Público é uma função socialmente muito importante. Eu acho que exige determinadas vocações, determinadas pontuações de qualidades pessoais e profissionais que eu acho que eu tenho e que eu me sinto realizado fazendo. Então, nunca me senti frustrado. Muitas vezes isso não significa que a gente não se frustre profissionalmente por certos embates, ou ver que certos retrocessos podem acontecer no Poder Judiciário ou no Poder Legislativo. Então, esse tipo de frustração, sim. Então, nós precisamos muito do apoio sempre da opinião pública para que a gente continue avançando na parte legislativa, que a gente não tenha retrocessos na jurisprudência do Supremo, por exemplo. O senhor falou aí na questão de ser vocacionado, sem sombra de dúvidas, a nova Procuradora-Geral da República, com toda a trajetória dela de Ministério Público, 30 anos de carreira no Ministério Público, é vocacionada nisso. E o senhor, com a posse dela, o senhor deu várias declarações a respeito de Raquel Dodge. Quando ela foi escolhida, inclusive, né, ela era a segunda da lista, teve aquela celeuma em torno disso. E o senhor saiu em defesa imediata. Naquela época, vocês até soltaram nota na NPR. Aí, eu queria saber do senhor o que esperar dessa nova gestão. Primeiro, vou fazer uma observação sobre o que você falou da lista tríplice, que é muito importante. Para nós, do Ministério Público Federal, a lista tríplice é uma lista. Se não fosse um rol de opções, se obrigatoriamente o presidente tivesse que escolher o mais votado, não faria sentido ter uma lista. Então, e no caso em particular, nós entregamos uma lista com 3 nomes extremamente capacitados. Todos 3 tiveram mais de 50% dos votos da carreira. Como nós fazemos, cada um vota em 3, isso é possível e foi o que aconteceu. Isso não tira o fato de que Nicolau Dino teve mais votos do que Raquel Dodge, mas significa que todos 2, e mais o Dr. Mário Bonsalha, todos 3 estavam igualmente legitimados. Por que o senhor acha, então, que houve tanta celeuma neste caso especificamente? Porque foi a primeira vez que foi escolhido o segundo colocado. Eu entendo, mas eu explico para a população, e foi o que a gente foi obrigado a dizer o seguinte: olha, todos 3 têm igual legitimidade. Tá? Isso foi dito depois pelo próprio Nicolau, que ficou em primeiro lugar, por Dr. Rodrigo Janot,
que notoriamente não é não defendia a candidatura de Raquel como inicial, e que isso é perfeitamente legítimo, é o que nós sempre defendemos. Raquel tem 30 anos de carreira, nós todos a conhecemos há muito tempo, conhecemos uma colega que é brilhante, tem uma inteligência lapidar, um dos raciocínios mais límpidos e mais agudos que eu conheci na minha vida, tem uma capacidade de trabalho enorme, trabalhou nas mais diversas áreas do Ministério Público Federal, então tem uma vivência que é muito importante, que ela agora está usando muito no cargo de Procurador-Geral. Assim como os outros 2 membros da lista tríplice, nós tivemos 8 candidatos muito qualificados. Eu estou me concentrando nos membros apenas para concentrar, ou seja, em Mário, em Nicolau e na própria Raquel. Eles se prepararam muito bem também para o cargo. Então, a Raquel conhece profundamente os desafios do Ministério Público Federal e veio com ideias muito próprias para ele. Realmente eu falei muito da capacidade de trabalho e da coragem de Raquel. Raquel, ela no curso da sua carreira, exerceu funções muito difíceis dentro do Ministério Público Federal, sempre com muita serenidade técnica e sendo voluntária para elas. Ela foi, salvo engano, a única mulher, por exemplo, ainda no começo dos anos 90, a se candidatar e participar, do final dos anos 90, desculpe, da força-tarefa que atacou, ou que combateu, o Esquadrão da Morte do Coronel Hildebrando Pascoal no Acre. Isso não era uma coisa fácil. Eu trabalhei nesse processo anos depois no júri do Coronel Hildebrando e conheço bastante os autos. Eram pessoas que cometiam atrocidades e que não tinham medo de nada. Então, era uma missão que tinha desafios, inclusive, à própria vida. Depois disso, Raquel exerceu funções na área de direitos humanos, combateu o trabalho escravo. Quando ascendeu a subprocuradora-geral, um dos seus primeiros trabalhos de maior vulto caiu para ela por livre distribuição, foi a chamada Operação Caixa de Pandora, aqui do Distrito Federal, em que, pela primeira vez, um governador do estado foi preso no exercício do cargo. Méritos de Dr. Gurgel também, que era o procurador-geral na época, que deu a ela todo o respaldo, mas méritos de Raquel, e também levou isso com extremo profissionalismo, sem qualquer busca de mídia. Então, é uma pessoa que tem uma história na casa que todos nós conhecemos. Internamente, também é muito importante o fato dela ter sido coordenadora da nossa Câmara Criminal, explicando para os telespectadores essa questão da Câmara, qual é a importância. É o nosso órgão superior que regula o trabalho dos procuradores criminais. Regula, normatiza, no sentido de orientar como o trabalho deve ser feito, quais são os processos que podem ou não podem ser arquivados. E ela fez um trabalho lapidar como coordenadora da segunda Câmara. Uma capacidade gerencial muito forte, uma interação com os colegas muito grande. Então, por isso tudo, ela chegou aonde chegou e se foi escolhida pelo presidente Temer, a primeira mulher a ser escolhida e designada depois de aprovada pelo Senado como Procurador-Geral da República, foi por todos os méritos de liderança. Temos certeza que o Ministério Público Federal está em excelentes mãos ou continuará em excelentes mãos. Se o estilo muda de Rodrigo Janot para Raquel Dodge, não significa que os compromissos e a história de respeito e de muita competência no cumprimento das missões constitucionais do Ministério Público tenha mudado em nada. O Ministério Público Federal continuará no rumo certo. E ela tem, o senhor falou aí, nunca buscou holofote, né? Teve casos de muita dimensão nacional, como esse caso que era da Serra Elétrica, né? Do Hildebrando, lá atrás, o caso do ex-governador José Roberto Arruda, e realmente não era uma pessoa que buscava ou buscou holofotes. Essa descrição é também uma das grandes marcas da doutora Raquel? Eu acho que é o seguinte, a geração de Raquel inteira aprendeu ou construiu, Rodrigo um pouco antes de Raquel também, entrou no Ministério Público alguns anos antes dela, é uma geração que construiu esse Ministério Público posterior à Constituição de 88. E eles viram a importância da contenção, quer dizer, da exatidão, talvez a palavra seja essa, no contato com a mídia e no contato com a população. Porque nem o Ministério Público pode se recusar a dar as explicações, porque desagradam a esse ou aquele, a população tem que saber, vocês da mídia têm que saber o que acontece, e ao mesmo tempo também não deve buscar o protagonismo. Eu acho que nenhum dos dois nunca buscou. Há uma diferença de estilo pessoal, na forma de falar, vocês vão perceber, todos nós os conhecemos, todos dois há décadas.
Então vocês vão ver que realmente a doutora Raquel é mais contida na forma de se referir. Isso não significa que o Rodrigo, quando dava entrevista, ou buscava dar entrevista por buscar. Isso nunca aconteceu. Eu sempre busco a brincadeira testemunha de vocês da área de comunicações e de jornalismo, as dificuldades que tiveram para conseguir uma entrevista com o Rodrigo Janot. Nunca foi fácil. Então, portanto, ele não buscava os holofotes, não. Nessa vida corrida de vocês, uma curiosidade, a conversa já está quase acabando aqui. Dá para ter um pouquinho de vida pessoal e desligar em algum momento desse mundo de investigações de vocês? Ah, mas tem que ter, senão a gente não. Senão a saúde mental é importante. Família, tal, hobbies, passeios, você tem que ter um mínimo de férias. Isso vale para todos os cargos, inclusive para os procuradores gerais da República. Nós não temos horário de trabalho. Nenhum juiz, nem membro do Ministério Público tem. Então, se aparece uma emergência, você vai noite adentro, você tem que se preocupar nos domingos, nos sábados, mas tem que aprender a conviver com isso e tem que aprender a separar o mínimo de respeito. A família tem um papel fundamental nisso para a gente manter a nossa vida privada e nossa qualidade de vida, senão a gente não consegue exercer bem a função. O senhor consegue desligar como, por exemplo? Bom, eu gosto, além da convivência com a família, eu gosto de ler, gosto de cinema, gosto de vinho, gosto de eventos de vinho, porque eu muito mais do que gostar apenas de beber, eu gosto de estudar essa matéria, tá? Gosto de futebol, gosto de esporte, cada um busca a sua forma. Eu tenho um horário muito irregular. No futebol eu sei que tem muito bom gosto, porque torço pelo meu time, alvirrubro, saudações alvirrubras. Perfeitamente. O Clube Náutico Capibaribe está sempre no meu coração. Só para encerrar, doutor Robalinho, brasileiro tem motivo para manter o otimismo? Eu acho que sim. E aí eu não quero nem... Vamos traçar uma análise de 20 anos. Se você olhar 20 anos atrás, ou 30 anos atrás, o Brasil antes do plano real, antes do plano cruzado, era um Brasil com instituições confusas, saindo da ditadura. Depois da Constituição de 88, uma série de configurações foram dadas, mas que tiveram que ser constituídas. O Ministério Público é um exemplo típico. Esse Ministério Público que está diante do país hoje não existia antes de 88, não tinha as prerrogativas que tem e foi se construindo aos poucos. O Poder Judiciário ganhou musculatura, a democracia ganhou força a ponto da gente enfrentar dois eventos extremamente traumáticos, que são 2 impeachments do presidente da República, sem haver qualquer ruptura democrática. Isso não é pouca coisa. A economia se desenvolveu, o nível, embora a gente tenha grandes problemas ainda para enfrentar, o nível de pobreza diminuiu. Então, eu acho que o Brasil tem sim razões de estar otimista no médio e longo prazo. Tem que confiar nas suas instituições, tem que confiar na democracia sempre, cobrar de todas as forças políticas que a gente enfrente os problemas conjunturais que estamos enfrentando agora. Doutor Robalinho, muito obrigada por essa conversa. Não, por isso eu que agradeço.